disciplinar o nosso corpo, para a gente correr essa corrida velozmente, chegar no objetivo, chegar na meta, chegar no final, dizer valeu a pena a minha vida, eu fiz aquilo que o Senhor tinha para mim, os sonhos, os planos que Ele tinha para mim. E que nem eu disse no início, a gente só descobre e corre com plenitude essa corrida quando nós estamos conectados intimamente com Deus. Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no meu canal do YouTube. No caso, já tem, se você ver, já tem alguns vídeos aí, mas é apenas o que eu republico assim no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, me segue. E se inscreve aqui, né? Vai que eu gosto de fazer vídeo pro YouTube e eu começo a postar. Então, esse é meu primeiro vídeo, porque eu quero compartilhar com vocês algo que eu vou começar a fazer. No caso, se você tá vendo esse vídeo, eu já finalizei, que é um propósito com Deus de 21 dias. E o que é esse propósito com Deus, né? Muitas pessoas entendem de diversas formas, né? Tem gente que faz um período de buscar a Deus por um propósito, alguma coisa em específico, alguma resposta. E eu decidi simplesmente fazer um propósito, um tempo, que depois eu vou mostrar pra vocês quais vão ser as minhas regras que eu coloquei pra mim mesma, né, nesse tempo, que é com o único objetivo de me tornar mais íntima de Deus, para estar mais sensível ao Espírito Santo, porque eu acredito fortemente que isso está expresso na palavra de diversas formas, que a razão da nossa existência é nos relacionarmos com o Senhor. Então, cara, a minha vida vai ser inútil se eu realmente não me relacionar com esse Deus pessoal que ele mais deseja nessa terra, que as pessoas, né, que ele criou se relacionem com ele. Então, para eu cumprir meu propósito, para eu cumprir o meu chamado, para eu viver a plenitude dos sonhos de Deus para minha vida, eu preciso me relacionar com o Senhor. Eu preciso ser íntima dele. Então, eu tava pensando nesses dias e, cara, faz quanto tempo que eu não faço algo radical para Deus de, sei lá, fazer um longo jejum ou um longo propósito ou tirar algo assim que minha carne, o que eu desejo muito para me dedicar mais nesse relacionamento com Deus. Então, eu tava pensando muito sobre isso e eu decidi começar isso. E, enfim, eu creio que vai ser um tempo muito bom. E não só isso do meu relacionamento com Deus, né? Mas de quebra aconteceu as minhas reflexões que eu tava tendo sobre como 2 anos atrás eu era uma pessoa muito mais disciplinada, mais focada, eu tinha um autocontrole maior em várias questões, até na questão de comida, no comer, mas se eu quero emagrecer, se eu quero cuidar da minha saúde, eu era mais disciplinada para fazer os exercícios físicos, para cuidar de mim, para priorizar o devocional, para priorizar esse meu tempo com Deus. E eu percebi que ao longo desses 2 anos eu fui começar mais liberal, deixar mais assim, entendeu? Fazer umas coisas mais tal. Não joguei tudo, né? Mas eu percebi que eu tinha mudado muito nesse quesito, né? Então, pensando sobre tudo isso, meu relacionamento com Deus, essa questão que eu tô sentindo assim, cara, eu tô sem autocontrole. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Tipo, cara, eu tô sem domínio do meu próprio corpo, tô sem domínio das minhas próprias vontades, dos meus desejos, eu não tô sabendo equilibrar, eu tô só vivendo assim, de qualquer forma. Então, foi um conjunto de reflexões que eu decidi fazer isso que eu vou fazer nesses próximos 21 dias. Então eu quero compartilhar com vocês, olha que lindo, gente, meu caderninho cheio de adesivos do Pockets. Pra quem não sabe, né, eu e meu marido, a gente tem um Pockets na nossa universidade, que o Pockets são reuniões de avivamento dentro das universidades, onde a gente fala de Jesus, fala sobre ter um relacionamento com Jesus. Então, se você ainda não faz parte de um Pocket, se você não abriu ainda um Pockets, por favor, né, ache um Pockets pra você participar, que é muito bom. Tá? Então, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu escrevi, planejei para esse propósito de 21 dias. E eu esqueci de falar uma coisa muito importante também, que o que me incentivou a ser 21 dias e tudo isso, eu acho que foi o estopim, né? Na verdade, foi esse devocional que eu comprei da Júnia Hayashi, Devocional Mulher Real. Plenitude de espírito, alma e corpo.
Então, realmente, uma imersão nas 3 dimensões, né, do nosso ser. E eu tô bem empolgada para começar ele. E esse devocional tem 21 dias. Então, eu pensei, cara, eu vou fazer esse devocional, vou me mergulhar nesse devocional e junto eu vou me dedicar totalmente ao Senhor, a esse relacionamento. Então, o que eu planejei, né, para esses dias? Uma pausa pro Chimas, tá, galera? Só um minutinho. Então eu botei como regras disciplinares, eu chamei assim, né? Ter uma comunhão intencional às 6 horas da manhã, todos os 21 dias. Isso quer dizer comunhão intencional, ter o meu momento de devocional, né? De uma forma intencional, onde eu vou acordar 6 horas da manhã, vou vencer eu mesma, o meu desejo de ficar na cama, de querer dormir mais, porque assim, ó, eu amo muito dormir, então pra mim isso é difícil, tá? Não sei pra você, né? Mas pra mim isso é difícil ser regrada, acordar todos os dias às 6 da manhã. Às vezes eu passo, às vezes não sei o que. Então eu vou ler a palavra, vou ler o devocional, eu vou ter um momento de louvar o Senhor, cantar os louvores e de oração, né? Então é um período intencional de relacionamento com Deus. A outra coisa é que eu vou fazer exercícios físicos todos os dias nesses 21 dias. Então eu estava fazendo 3 vezes por semana musculação e às vezes eu tava indo nos horários meio assim que já perdi ali disciplina de quando eu botei no início, vou tal horário, tal dias, eu tava meio fazendo assim. Então realmente vai ser algo pra mim. Vou fazer todos os dias, porque eu prezo pelo meu corpo, eu prezo pelo templo do Espírito Santo, e isso vai glorificar o Deus. Eu cuidar da minha saúde, eu cuidar do meu corpo, então eu vou fazer exercício físico todos os dias, nem que seja às vezes dar uma corrida aqui no parque, uma corrida aqui na rua, mas eu vou fazer algo, vou me movimentar. E pra mim agora talvez uma das mais desafiadoras, na verdade tudo isso é desafiador, mas é a primeira vez que eu vou fazer isso, que é ficar 21 dias sem açúcar e comidas não saudáveis. Então eu não vou comer pizza, eu não vou comer X, não vou comer hambúrguer, não vou comer essas coisas que não são lanches, né? Então isso que eu quis dizer, lanches. E vou ficar sem comer açúcar. É a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida. Então eu acredito que vai ser desafiador, mas eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Então, bora pra cima. Então, basicamente, eu decidi essas regras porque eu quero disciplinar o meu corpo, eu quero mostrar pra mim mesma que eu posso sim ser disciplinada, eu posso sim voltar a ter equilíbrio, controle sobre o meu corpo, controle sobre a minha boca, o que eu vou comer. E, cara, ao mesmo tempo que eu vou estar disciplinando, né, essas coisas e diminuindo essas minhas vontades, eu vou estar crescendo espiritualmente, intencionalmente no Senhor, crescendo na palavra, crescendo em sabedoria. Então eu tô com muita expectativa de crescer espiritualmente em Deus, né, nesses 21 dias. Então acompanha aí, né, ao longo do vídeo, como é que foi essa experiência. E eu quero deixar um versículo, antes de eu encerrar essa parte introdutória do vídeo, que está lá em 1 Coríntios 9, 25 a 27. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. Então fica claro aqui para mim na palavra que nós estamos correndo uma corrida aqui nessa terra, nós temos um propósito, nós temos um chamado e nós precisamos entrar na rota. Às vezes a gente precisa esmurrar? Como, meu Deus! Disciplinar o nosso corpo pra gente correr essa corrida velozmente, chegar no objetivo, chegar na meta, chegar no final, dizer valeu a pena a minha vida, eu fiz aquilo que o Senhor tinha pra mim, os sonhos, os planos que Ele tinha pra mim. E que nem eu disse no início, a gente só descobre e corre com plenitude essa corrida quando nós estamos conectados intimamente com Deus. Então, vem comigo nessa jornada de 21 dias?
Gente, confesso pra vocês que dia 4 hoje, que eu tô com muita vontade de comer um doce. Gente, fala sério. Esse é o 6º dia que eu estou, fazendo o propósito sem açúcar. E ontem fui tomar um café com uma amiga e, gente, o dono chegou oferecendo, dando pra gente, assim, um pedaço de um doce gratuito. Tipo assim, por que quando eu tô de jejum, essas coisas não acontecem? Hã? Só espera estar o jejum pra me entregar um doce de graça, o dono do local. Finalizamos então, galera, os primeiros 7 dias, os primeiros 7 dias, a primeira semana do devocional, e como eu tinha falado pra vocês, vai ser separado nas 3 dimensões do nosso ser, espírito, alma e corpo. Então esses primeiros 7 dias foi falado muito sobre o espírito. Então, foi falado muito sobre a importância da palavra, da oração, as coisas que para nós são tão básicas, mas muitas vezes é aquela coisa de a gente ignora que às vezes o básico é tudo que a gente precisa, focar. E eu acredito que pra mim, assim, trazendo rapidamente, o que mais ficou desses primeiros 7 dias foi eu entender e trazer uma maior consciência pro meu dia a dia da presença de Deus, que o Espírito Santo habita dentro de mim. E se eu sou morada do Espírito, eu preciso ter uma consciência que todos os meus gestos, as minhas atitudes, as minhas palavras, elas precisam agradar, honrar e glorificar a Deus, sabe? Então, eu acredito que essa semana eu comecei a gerar mais essa consciência, assim, sabe? Cara, eu não posso viver de qualquer jeito, entende? Outra coisa que me pegou bastante foi a questão de que eu preciso ter um coração insaciável pela presença, sabe? Eu não posso me contentar em ter uma experiência de vez ou outra, assim, mas eu preciso buscar essa intimidade de habitar nessa presença todos os dias, sabe? Então foi uma construção muito boa, assim, esses primeiros 7 dias dessa área do espírito, porque tu percebe assim, caraca, é o básico que muitas vezes a gente não se liga, sabe? Que eu preciso para manter meu coração em chamas, queimando por Jesus, queimando de amor por Jesus. E que quanto mais nós estamos perto do Senhor, mais íntimos nós somos, mais nós vamos ter uma perspectiva do reino, uma perspectiva de Deus sobre as coisas ao nosso redor, sabe? Então, teve até inclusive ali no dia que falou muito sobre o poder da oração, a importância da oração, que ela é como o ar que nós respiramos, Falou muito sobre que a oração muitas vezes ela não vai mudar as circunstâncias, mas ela vai mudar o nosso coração, a nossa perspectiva sobre as coisas, porque talvez ela vai nos dar a perspectiva correta, a perspectiva de Deus. E a gente precisa buscar isso. E quanto mais intimidade, mais nós vamos estar olhando com as lentes corretas. Finalizando então a segunda semana, começando a terceira e última do propósito, de 21 dias. E confesso que nesses últimos 4 dias foi desafiador manter a constância de acordar cedo para fazer o devocional e fazer os exercícios físicos, mas conseguimos, graças a Deus. E nesse bloco, da segunda semana foi sobre a alma, trouxe o devocional, trouxe assuntos muito relevantes, a questão da alma, desde o perdão, sobre aquietarmos a nossa alma, a importância de nós termos a nossa alma, as nossas emoções rendidas ao Senhor, rendidas, ao Espírito, e principalmente, que é a base de tudo, Romanos 12:2, sobre a renovação da nossa mente, renovação dos nossos pensamentos, que é nada mais do que nós nos tornarmos quem Deus diz que nós somos. Então, essa questão de, com a palavra de Deus, a gente quebrar moldes, padrões antigos de pensamento, de acreditar, e a gente tá cada vez mais se alimentando da palavra, do Espírito, no relacionamento com Deus, para a gente viver a realidade daquilo que Deus declarou sobre a nossa identidade, sobre a vida que Ele deseja para nós aqui na Terra. Então, falou muito sobre a importância da renovação da mente, sobre a forma de a gente
alimentar a nossa alma, e eu achei muito interessante, eu anotei aqui, que tem 5 formas que a Júnia destacou que nós podemos alimentar a nossa alma. Que uma delas é a contemplação. Então, tu contemplar a natureza, o que Deus criou, isso é um alimento para nossa alma. A memória, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, os feitos do Senhor, tudo aquilo que Ele já fez na tua vida, as coisas que tu já testemunhou, trazer à memória essas coisas. Hospitalidade, o fato de tu ser hospitaleiro com pessoas que vêm te visitar, fazer uma comida, ser excelente com isso, hospitalidade preenche, alimenta a nossa alma, o descanso, respirar, agradecer, ter essa consciência, assim, né? E a última são hobbies saudáveis, que atividades que nos lembram da beleza da vida, da bondade do Senhor. Então, caminhar, ler, escrever. Então, eu achei muito bom essa questão do bloco da alma. E é isso aí, gente. Bora agora pro bloco do corpo. Ó, galera, acabei de chegar da academia e realmente agora nessa nova sessão do Pilar do Corpo, a consciência sobre o cuidado tá sendo muito maior com a saúde, com o corpo. Ela fala muito, né, a Júlia no devocional, que o nosso corpo, ele é o veículo indispensável para o cumprimento do propósito de Deus aqui na Terra. Então a gente não pode ser negligente, né? Ai, eu tô assim, ó. Bora se puxar. Chegamos então ao fim dos 21 dias e eu tô muito feliz com tudo que eu vivi nesse tempo com o Senhor, quantas coisas, quantos fundamentos foram reafirmados na minha vida, assim, martelados no meu coração. E eu tô saindo desses 21 dias muito mais incendiada, sabe? Incendiada de amor pelo Senhor. E eu acredito que a vida com Deus é isso. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos dedicamos ao Senhor em tempo de palavra, em tempo de oração, em realmente viver a prática da palavra, mais nós nos tornamos mais parecidos, mais nós estamos íntimos do Senhor. E esses 21 dias, né, não foi 100% assim fácil, eu tirei de letra, não tive algumas dificuldades, né, mas valeu a pena cada dia, cada segundo, e eu espero que isso tenha te incentivado, e eu já estou, né, empolgada pro próximo que eu vou fazer. E agora é manter, né, a constância, né, nesses fundamentos, na intimidade com o Senhor, no cuidado com o meu corpo, no cuidado com a minha alma, com as minhas emoções. Sempre tendo em mente que sempre tem mais pra gente ir mais profundo, sempre tem mais pra gente conhecer mais de Deus. Sempre tem mais, né, que a gente nunca acomode com a situação que nós estamos hoje, com as coisas que nós estamos vivendo hoje, porque o nosso Deus é um Deus infinito. E quanto mais nós entramos nesse mar de amor do Senhor, de revelação de quem Ele é, mais nós vivemos firmados em quem nós somos, firmados na nossa identidade em Cristo. Então, que isso te encoraje. E eu quero finalizar com uma parte, né, do devocional que diz assim: que o Espírito governe, que a alma seja renovada pela palavra e que o corpo seja instrumento de santidade. Viva em plenitude, viva no Espírito, viva o chamado de Deus, pois aquele que nos chama é fiel e Ele mesmo fará isso. Gente, eu esqueci de comentar algo muito importante, tá? Que veio de quebra com esse propósito de 21 dias. É que, nesse tempo, eu emagreci 2 quilos. Assim, ó, cortando o açúcar e cuidando da alimentação, sem comer X, hambúrguer. Vocês têm noção